Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Esse vídeo é o clássico vídeo do clube aqui, que eu comento sobre Itaúsa e utilizo ela, principalmente quando não temos uma atualização do cenário corporativo, um novo resultado divulgado, para falar sobre o cenário macroeconômico. E esse vídeo aqui não vai ser diferente. Ele é sempre postado aos domingos de manhãzinha, junto com o seu café da manhã, com o seu cafezão. Então, ótimo café para todos que me escutam e que me assistem também. E o papo de hoje vai ser esse, macro mais Itaúsa, certo? Quais serão as pautas do vídeo de hoje, pessoal? Eu não vou falar sobre o cenário semanal econômico, vou dar aqui uma pauta rapidinho, mas vou dar foco para o payroll, que foi o mais importante, dados de emprego gerados não agrícolas nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso. Vamos também falar sobre um super trade macro, que pode estar por vir aí nos próximos meses, tá? Vamos comentar sobre Ibovespa, muito comentário aqui sobre Ibovespa, tá? Depois, small caps, market breadth, ainda com Ibovespa, até posso ir antes das small caps com o market breadth, tá? Mapa de calor, ou seja, quem se beneficiou mais no mês de outubro, quem se beneficiou menos, tá? Eu espero até que esteja conectado com o mês de outubro aqui, tá? E não com o mês de novembro, creio que seja no mês de outubro, tá? Quem se beneficiou mais aqui nos últimos 20 pregões, vamos assim colocar. Dólar, vamos para o cenário do dólar, vamos para o copo meio cheio aí para quem está vendedor de dólar no país. E aí o merchan do domingão, pessoal, é para convidá-los, né? Quem está pensando em abrir conta em um novo escritório para 2024, considere o nosso escritório oficial aqui do Clube de Dividendos, cujo qual eu faço parte, está localizado aqui no interior de São Paulo, em Jundiaí, tá? E aí terminamos, sem dúvida nenhuma, com Itaúsa. Itaúsa Futebol Clube, a correlação com o Ibovespa e a sua devida análise técnica. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então, eu passo pelo disclaimer. Convido a todos a se inscreverem no canal, ativar as notificações. Todo domingão, junto com o seu café aqui, tem vídeo da Itaúsa. Tem também o duelo de dividendos. Então, pule lá na nossa comunidade para votar no próximo duelo de dividendos. Certo? Pessoal, o dado econômico mais importante da semana, o que nós tivemos? Um resumão aqui. Decisão de política de juros, manutenção na gringa, nos Estados Unidos, corte de 0,50 no nosso, com uma comunicação um pouco mais dura e o mais legal, né? O colegiado inteiro do Copom aqui no Brasil foi unânime nos 0,50, então não vai ter ali alguém exercendo pressão para 0,75, não, vamos de 50-50. O mercado gostou dessa comunicação, não está gostando muito da pauta fiscal, da mudança da meta, se vai ser 0,25 ou 0,50, não é quando, mas quanto. Essa é a narrativa, principalmente da carta Genial, tá falando sobre esse tema. Então a gente vai ter uma alteração, só não sabe se é 0,25 ou 0,50, mas digamos que a Faria Lima já precificou isso. E o momento e o indicador que mais trouxe apetite a risco foi esse aqui, pessoal, que foi a criação de empregos não agrícolas nos Estados Unidos, mostrando fraqueza. Eu quero tirar um pouco o zoom de payroll em payroll de março de 2021 para frente, pessoal. E a tendência, principalmente para quem gosta de gráfico, né, ela é clássica de queda. Tá? Então a economia americana, via um dos grandes bastiões ali da sua pujança, que é o emprego, está cedendo, está esfriando. E esse é o momento macro global. Tá? Esse é o momento macro global. E a inflação, pessoal, também está cedendo por lá, também está cedendo por aqui. Então nós estamos na iminência de uma virada. Tá? De uma virada, você vai falar assim, poxa, de corte de juros? Nos Estados Unidos não, aqui já começou. Nos Estados Unidos ainda é alto por mais tempo, tá? Mas a economia americana já está na parte de trabalho voltando para o pré-pandemia, para a normalidade do pré-pandemia. Então, muito provavelmente, pessoal, mais um ou dois payrolls ruins, o Fed pode iniciar a seu corte de juros ou a comunicação do corte de juros. E aí o mercado precificou exatamente isso, essa fraqueza na economia americana hoje, com a inflação seguindo para a meta, pode sinalizar um pouso suave. Ou seja, uma recessão técnica ali de 1 ou 2 trimestres, mas depois a gente vai conseguir voltar a crescer, a economia americana no caso, porque o Fed vai começar a cortar juros, facilitar aí as condições financeiras e teremos ali um mundo mais doce. Pessoal, não vamos tirar o elefante branco da sala, vamos deixar ele aqui. Qual a diferença entre 2019, tá, e 2023, nos Estados Unidos principalmente? 2019, pessoal, taxa zero, muito próxima de zero. Aqui 5%, 5,5%. Agora fechou um pouco a curva, né? Então dependendo do título, você vai conseguir um pouquinho menos, 4,5%, 4,25%. Tá? Mas há esse juro aqui.
a esse jurão. E esse jurão traz para a gente não só uma ausência de fluxo para ações, como foi nos últimos 3 meses, muita alocação ali em renda fixa americana, tirando o fluxo de emergentes, tirando o fluxo do próprio S&P, mas também nos traz agora, principalmente para quem acompanhou curva de juros, um dos trades, uma das assimetrias, das maiores assimetrias de curto prazo que nós estamos vendo, e uma assimetria que faz pelo menos uns 10 anos que não acontece, que é justamente essa da tela aqui, pessoal. Eu peguei o TLT, mas poderia pegar ali um bond americano, um senior note de 20 anos, de 10 anos, de 30 anos. O título do Tesouro Americano poderia ser o gráfico em candles, e em verde o juro, a rentabilidade, que a Faria Lima deles, Wall Street, precifica. A curva de juros deles, juros DI deles. O Fed Funds está estável. Faz tempo, entre o intervalo de 5, 5,5. Agora, a curva de juros americana, pessoal, continuou abrindo. Seja pelo fiscal deles, tá? Seja pelos trades de outros países aí vendendo títulos para pegar o dólar e injetar na sua economia local, já que o dólar ganhou muita força nos últimos 3 meses. Tivemos vários movimentos técnicos que forçaram, e estão forçando, porque a tendência ainda é de alta, a curva de juros americana ir para cima. E curva para cima, juros para cima, valor de face, bonds para baixo. Pois bem, um payroll nessa magnitude, pessoal, sinalizou um início de fraqueza maior de atividade econômica nos Estados Unidos. Então a gente pode estar no início, e o volumão no TLT aqui, no ETF TLT, foi o maior pós-pandemia. Tá? Foi o maior pós-pandemia. Olha o tamanho desse volume aqui em um fundo. Tá? Em um fundo e um suporte de análise técnica, vamos assim dizer. Então, essa boca de jacaré pode ser fechada, pessoal. Yields ceder e bonds se apreciar. Tá? Esse é o trade, na minha opinião, ou investimento, ou alocação tática, na minha opinião, com maior assimetria. Tanto no TLT, se você gosta de ETF, para você ganhar no valor financeiro, comprar a X e vender a X mais 10, por exemplo, eu tenho o primeiro alvo em 99,16, ou você investir em um título do Tesouro Americano, fazer o carrego enquanto o Fed segura esses juros a 5,5, nesse intervalo aí de 5 e 5,5, né? E quando o Fed começar a cortar esses juros, você carregou esse título, ganhando ali os cupons, porque o ETF não tem cupom, não paga cupom, você ganha os cupons e depois vende a mercado porque tem liquidez. Então você ganha os dividendozinhos ali, os cupons, e ainda vai ganhar um valor, vai ganhar capital em cima ali, vai ter ganho de capital, pelo simples fato de que você está acreditando que o Fed não vai mais subir os juros. Ele vai daqui para o corte e não daqui para a retomada de alta. Então quem está com esse cenário, pessoal, essa boca de jacaré gigante aqui, ela tende a fechar e tende a ser muito, mas muito lucrativa. Tá? Muito, mas muito lucrativa mesmo. E a melhor maneira que eu vejo de você operacionalizar é via título do Tesouro Americano, né? Dólar mais 4 alguma coisinha. Aí quando o Fed cortar juros, você vende esse título. Você compra um título de 20 anos, não precisa segurar por 20 anos, mas segurar por no máximo 2 anos. Tá? Ou você vai para o ETF, que aí tem um pouco mais de volatilidade, não tem os cupons, mas tem ganho de capital e liquidez também diária excepcional. Certo, pessoal? Passada dessa parte americana, a gente vem para o Brasil. E aí espero ter gerado valor para vocês que o Ibovespa segurou na nossa região. Aqui é o gráfico Ibovespa à vista. Então nós chegamos na mínima da região bacana para se acreditar que o Ibovespa ainda esse ano vai para 125.360, ou no mais tardar ali, o fim do rally natalino, geralmente está ali próximo do carnaval, final de janeiro, fevereiro ali. A gente tem, geralmente, março, mês chato de realização. Então, a gente tem até março aqui uma sazonalidade interessante para o Ibovespa, mais para cima do que para baixo. E nós paramos, né? Rompemos o 113.704, mas paramos no 111.705. Tá? Então, a gente conseguiu, via análise técnica, tá? Pendurar algumas ordens nessa região, para quem tem a carteira, né? Especificamente ali entre 10% e 8%. Vou mostrar isso na Itaúsa já. Valeu a pena, nesse momento, ter ficado de fora em junho, julho e parte de agosto? Para mim valeu, pessoal. Quanto que valeu? Eu vou mostrar na Itaúsa. A Itaúsa, se não me engano, foi 8%.
tá? Que valeu a pena, que eu paguei mais barato na Itaúsa ao não aportar em praticamente 3 meses. Tá? E a gente vai falar sobre isso. Quem está com o copo meio cheio, pessoal, estamos aqui no Brasil, então, no fim do ciclo monetário. O último ciclo monetário durou ali em depreciação de preços algo em torno de 2 anos. É isso que nós estamos vivendo nesse momento, 2 anos e meio, tá? 2021 para frente, lá foi 2014 para frente, até chegarmos a 14,25. E nós podemos estar na iminência, tá? Desse ano, ou ano que vem, ou já no próximo trimestre, do Ibovespa fazer a sua primeira pernada de tendência, que seria essa aqui. Tá? Legal, pessoal? Quem está com esse cenário, tá? Com esse cenário onde o problema do mundo é o ciclo monetário e não será o ciclo econômico, não teremos recessão, quebradeira, Grécia, etc., como foi lá em 2011, 12, Primavera Árabe, problemas por aqui. Quem não está colocando recessão como um pepino para ano ou para semestre, sim para um trimestre ou para 2 trimestres no máximo, né, para um semestre no máximo, beleza, faz todo sentido. Você já está apostando aqui em expansão de preços. Tá? Eu tenho ainda um primeiro entrave no 125,360 do Ibovespa. Tá legal? Quem acredita em ciclo econômico, pessoal, que a gente vai sair daqui para uma recessão, bancos regionais americanos já estão mal das pernas, temos notícias esse final de semana, que coloca um pouquinho de água no chope, tá? De todo o pró-risco que foi sexta-feira. Quem acredita em ciclo econômico, pessoal, não tem o porquê aumentar a bolsa nesse momento. Estaria mais de olho ali em dívida pública, em títulos, ouro, né? Empresas ali que vão estar mais em setores defensivos, como é o setor financeiro, como é a Itaúsa, e não necessariamente, tá? Olhando ali para empresas de crescimento, tá? Porque você não acredita que o próximo ciclo é o reaquecimento, é o soft landing. Você acredita que o próximo ciclo é recessão por mais tempo, tá? Recessão por mais tempo. Eu acho que o mercado todo precifica algum tipo de recessão, mas curta e leve é o que estão precificando hoje. Tá? Um soft landing. Se você está achando que vamos durar ali pelo menos 1 aninho, 6 meses, tá? A gente deve estacionar essa alta logo, no máximo ali no 125,360, para depois voltarmos aí para o 108, para o 111, para o 113 novamente. E aí, nesse cenário, não vale a pena você estar apostando mais em ações e menos em renda fixa. Vale a pena você estar no oposto ali, tá? Em ativos defensivos, o Bitcoin, o ouro. Legal? Como sendo grandes alocações para vocês. Fazia tempo que nós não tínhamos um Ibovespa, commodities e bancos em suporte técnico, tá? Descontados no valuation em suporte técnico, tá? E as small caps também em suporte técnico. Então, pessoal, realmente novembro tá com uma carinha aí que Rally natalino começou, tá? Tecnicamente, há espaço para o Trig 11 subir até os 39,90. Tecnicamente, há espaço para o Ibovespa subir até os 125,360. Beleza, pessoal? Há tecnicamente esse espaço e as narrativas que podem estar circulando é China está aberta, China vai bater meta, Estados Unidos é soft landing e Brasil está bem na fita no quesito econômico, né? Tá com a dado de desemprego estável, vagas abertas relativamente bem, surpreendendo para cima, tá? Vamos ver se a gente tem um rebote do PIB positivo para esse 4º trimestre. Certo? Quando a gente olha para desconto, pessoal, o Ibovespa ficou descontado aqui por alguns momentos nesse 2º semestre, agora ele deu uma estilingada. Agora ele perde o desconto, ele ganha neutralidade. 125 ali seria alvo, está fechando muito próximo de 120. Tá? O desconto foi em 111, o desconto foi em 113,700 e 111,700. Então já distanciou e o Market Breadth sinaliza isso para a gente. Então, quando ele estiver no vermelho, pessoal, eu vou olhar com muito carinho como é que está a China, como é que está a commodities, como é que está os Estados Unidos, para saber se por fim, em 2024 ou mesmo 2023, o Market Breadth perde para mim o interesse da zona vermelha. Ele só vai ganhar o interesse da zona verde quando nós entrarmos, e se entrarmos em tendência de alta, um 2016, por exemplo, no Ibovespa, né, essa tendência aqui de baixo. Se a gente entrar nessa tendência aqui, pessoal, eu vou olhar no Market Breadth só para base inferior.
para comprar bem, vender não faz sentido. O vermelho vai perder o sentido, porque nós estaremos em tendência. E aí eu troco para médias, eu utilizo mais médias do que o Market Breadth, do que um IFR, por exemplo. Quem mandou bala, pessoal, em novembrão, em outubro, da massa, Petrobras, Vivo, TIM, que mais eu dou destaque aqui para vocês? CVC. CVC é o maior destaque, né? 33% de alta. Banco do Brasil 7,5%, Bradesco 5%, 6%, né? Preferencial ordinária, Itaú 4,5%, Itaúsa 3%, B3 5%, Eletrobras 4%, Equatorial 4%. Quando nós vamos aqui para as maiores quedas, Suzano, queda do dólar recente, VEG, pós-resultado, mas principalmente não pelo resultado, na minha opinião, mas pelo investimento feito. O mercado vai penalizar um pouquinho a VEG, vai lateralizar um pouquinho a VEG. Pets, 10% de queda. Ipera, 10% de queda. Magalu, 20% de queda. Bia, né? Casas Bahia, 10% de queda. E um setor que está se beneficiando muito da nossa produção de petróleo, tá? São as distribuidoras, o GPA e Vibra, subindo o GPA 16%, Vibra 10%. Certo? Lojas Renner, para mim, chegou em fundo. Tá interessante. Açaí também subiu. Então, mais um destaque meu, né, que eu tô com a alocação, inclusive, JBS, 14% e subindo. Então, a bolsa, de certa maneira, pessoal, em novembro, ela abre com o TRIG 11 em região de desconto e o Ibovespa em região de desconto, né? Isso não acontece sempre. Então, nós temos aí, de certa maneira, curva de juros facilitando a vida para as small caps, Selic continuando a ser cortada e commodities aquecida mundo afora. Aquecidas, tá? Petróleo e minério de ferro estão aquecidos em relação a agosto, a julho. Tá? Isso a gente não via há um bom tempo. Essa correlação tão bacana entre todos os ativos que nos interessam quando o assunto é Ibovespa e small caps, por exemplo, indo tão bem. Tá? Então o doméstico brasileiro está indo bacana e o externo aliviou. Se continuarmos aí com dados fracos americanos, ou pelo menos não muito fortes, é o essencial. Uma desaceleração ainda, não por muito tempo. Mostrei no gráfico do payroll que eu acho que logo a gente deve ter uma estabilização aqui da economia americana. Se possível, quando estabilizar essas vagas de emprego, o payroll, a gente pode utilizar o PMI, etc. A gente tem que olhar para a inflação e ela está calminha. E aí teremos aí o Fed cortando juros ou em algum momento sinalizando um corte de juros mais próximo. Tá? Isso vai ser muito interessante. Até lá, renda fixa americana deve render muita grana. Dólar, pessoal, o dólar também rimando, né, com o mesmo cenário de 2016 e 2017. Então a gente abre novembro com o dólar ali com o mesmo cenário de praticamente 2018. Então só tomem cuidado com o dólar aqui. Pessoal, caso os Estados Unidos seja preponderante e a Europa, que é o mais perigoso nesse momento, comece a ter algum tipo de quebradeira, estilo Grécia, Espanha, Portugal de 2010 e 11, estilo Grécia principalmente, o dólar se fortalece no mundo, DXY no caso, e a gente vai estar cortando juros. Então esse cara pode facilmente, independente das commodities, ter aqui uma certa alta forte, como foi 2019 aqui no Brasil, 2018 e 2019. Então nesse momento eu não vejo o dólar ganhando essa força, pessoal, principalmente porque temos algo transformacional na nossa balança comercial. Então o Brasil teve um superávit gigantesco em outubro, está tendo superávites consecutivos, muito guiado por gás, petróleo e soja. Mas no segundo semestre, gás e petróleo. Então gás natural e petróleo, pessoal, o Brasil indo muito bem, obrigado. Essa balança comercial positiva do jeito que está, pessoal, aqui nós só temos os outubros, né, de 2011 para cá. Então é um recorde muito, mas muito acima, tá, do outubro do ano passado, por exemplo, do ano retrasado, de 2020, enfim, de toda a série histórica que está aí no gráfico para vocês, 2011 para cá. E essa balança, de certa maneira, vem consistentemente surpreendendo positivamente, né, com superávit, principalmente pela indústria e produção de petróleo. Por isso que eu comentei aqui que as distribuidoras estão voando, porque agora elas têm cada vez mais oferta de petróleo e elas conseguem negociar aí bem as suas margens. Também não comentei da Gol e da Azul, né? A Gol subiu 43%, tá certo isso? Voando, né? Embraer também voando com 9%.
Enfim, foi um mês que o fechamento alegrou bastante, tá? O Ibovespa. Bacana, pessoal. Então isso aqui é uma bigorna para o nosso dólar, tá? Essa entrada de bilhões e bilhões de dólares no país via comercialização, via balança comercial, ajuda a dar uma patada nesse dólar, a segurar o dólar, mesmo com a gente cortando juros e o Fed por lá mantendo juros. Dados fracos americanos ajudam o nosso dólar a ficar cada vez mais fraco e o real mais forte. Isso facilita muito a nossa inflação, sem dúvida nenhuma. Pessoal, quem está considerando aí mudar de assessor ou ganhar um novo assessor, ter uma assessoria diferente, tá? Ou simplesmente por afinidade ao canal aqui, resolver abrir conta com a gente, link na descrição. Esse é o merchan do vídeo de hoje. A gente vai finalizar dizendo, pessoal, lembra daquele gráfico do Ibovespa? Onde eu comentei no começo desse vídeo aqui, está você acreditando em ciclo econômico? Que vamos ter uma recessão? Tá? Está você pessimista? Não tem problema. Tá? Aconteceu, rimou, é uma rima bem digna de você fazer aqui pós-crise sistêmica 2008, pós-crise sistêmica 2020. Nós temos aí uma recessãozinha um pouquinho mais longeva do que o mercado está precificando hoje. Se você está com esse cenário, o que eu faço? Né? Quais ativos eu aloco mais em renda variável? A Itaúsa é um deles. Por quê? Porque bateu o Ibovespa, pessoal, naquele cenário de 2011 a 2016. A Itaúsa foi para cima e o Ibovespa veio para baixo. Então, esse cenário aqui é o mesmo para Porto Seguro, por exemplo, da minha carteira. Tá? É o mesmo para Engie, da minha carteira. Então, eu gosto bastante de ações que performaram bem contra o Ibovespa naquele período, pessoal, onde nós tínhamos sim commodities aquecidas, 2010 até 2014 principalmente, tá? Mas já não tinha grandes crescimentos de PIB, tanto da China como do globo. Uma desaceleração generalizada, tá? Então, quem performou bem naquele período leva mais o meu dinheiro em 2024, caso tenhamos uma recessão, caso tenhamos uma desaceleração mais abrupta da economia, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, ou seja aqui no Brasil. Bacana? Então, a Itaúsa, pessoal, independentemente do Ibovespa, que em 2024 pode ceder numa recessão ou pode voar num reaquecimento global, a Itaúsa, para mim, ela não vai voar, né, mas ela vai andar para cima. Aquele jeitinho dela, mas ela anda. Tá? Assim como o Ibovespa foi 2017 para frente, a Itaúsa igual, tá? Extremamente igual. Beleza? Então, a simetria da Itaúsa, para mim, pessoal, é positiva. Independente se tivermos uma recessão ou se a gente, de repente, tem uma bonança, um reaquecimento aí em uma década positiva para os emergentes. E agora eu vou namorar um pouquinho os nossos pontos, porque, pessoal, eu comprei exatamente a 8,63. Tá? Exatamente, pontinho nosso aqui, certo? E em novembro, infelizmente, ela teve uma alta forte, já saiu da nossa região de desconto, que é da reforma, da Previdência. Caso volte aqui, o aporte ele vai ser mais gordinho, tá? 8,63 mantém. Tá? Agora temos o 8,27, o 8,16 também, tá? Para o mês de novembro. E preço teto, pessoal. Onde que eu diminuo os meus aportes na Itaúsa? 9,39, 9,45. Aonde que eu realizo a Itaúsa, pessoal, está cada vez com mais cara, que vai ser no 10,20. Tá? Que é esse fluxo de alta bonitão aqui, projetado. A Itaúsa eu vou rodar um pouquinho ela na expectativa do quê? Bate nos 10,20 e volta para a região cinza. Tá? Região cinza, que tem aí a área mais cara, sendo 8,98. Tá? 8,98. Beleza? Então 10,21 tá com toda a cara. 11,9 também tá bem bonitão aqui para eu fazer esse rebalanceamento. Tá? 10,21 bem pouquinho. 11,9 aí um pouquinho mais, com certeza. Quando a gente desce para o gráfico semanal, eu tenho mais pontos. Tá? E aí a gente vai ganhar o 10,58, o 11,33. Então, realmente, o 10,21, vou olhar com muito carinho como é que vai estar o mercado ali. Devo realizar um pouquinho de Itaúsa, pessoal. 8,56, acabei não falando. 8,56, 8,16 e 8,27 são os próximos pontos técnicos. Região cinza de desconto, onde eu tento comprar a minha 100% do que eu tenho capacidade, ou tento aumentar, sempre deixando ordens cadastradas nos pontos específicos, pessoal. Então não é uma recomendação, é só pele em jogo aqui. Preço teto, onde eu diminuo a Itaúsa esse ano, pessoal, ou seja lá quando ela tocar, 9,39, 9,45. Nada mais e nada menos. Aqui estão as regiões onde o Brunão sai um pouquinho dessa reserva de valor, também conhecida como Itaúsa. Certo, pessoal? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Um ótimo domingo a todos. Se você ficou até o final, considere deixar um comentário. Brunão, fiquei até o final. Tchau, tchau.